pessoal, vamos resolver alguns sistemas 2 por 2. Pode ser via método da adição, pode ser via método da substituição. Eu vou resolver os três via método da adição, que eu acredito que seja mais tranquilo, tá? Então aqui eu separei 3 questões e as 3 são as 3 possibilidades que a gente tem na hora de resolver. Lembrando que, caso apareça, por exemplo, assim, ó, 2x menos 3y igual a x mais 2, a 3y mais 2x igual a y mais 7. Quando a gente quer resolver um sistema, a gente deixa emparelhado x com x, y com y e número com número. Então, se tem coisas que não estão nessa ordem, o primeiro passo é tu arrumar. Então, aqui na primeira, a gente tem x dos dois lados, então eu teria que passar esse x para cá. Esse x ele vem diminuindo, então se eu tenho 2x e vou diminuir x, vai ficar só x. De y só tem esse cara, então menos 3y, e de número só tem esse cara, então continua 2. Aqui, na de baixo eu começo pelo x. Onde é que tem x aqui? Só aqui, então 2x. De y a gente tem esse cara e esse, então ele precisa vir para cá. Então novamente ele vem diminuindo. Então tu tem 3y e vai diminuir y, vai ficar com 2y. E de número sozinho só tem o 7 e aí fechou. Então a partir do momento que eu reescrevo dessa forma, aí sim eu posso começar a resolver, tá? Então a gente vai já considerar que todas as equações já estão montadinhas como devem estar. X embaixo de x, y embaixo de y e número sozinho, que é o termo independente, embaixo, né, de número sozinho, que é o termo independente. Bom, aqui o princípio do método da adição é fazer com que alguma das duas letrinhas, das duas incógnitas, desapareça. E para isso, eu preciso fazer com que, na hora que eu vá somar essas duas equações, os coeficientes sejam opostos. Nesse caso aqui, se eu somar, vai ficar assim, 2x mais x dá 3x. Menos 3y com mais y dá menos 2y. Menos 5 mais 0, menos 5 mais 5 dá 0. Sumiu com alguma letra? Não sumiu. Então, antes de eu pensar em somar, eu preciso multiplicar alguma delas, aliás, pelo menos uma delas, de maneira a transformar os coeficientes em números opostos. E esse lance dos números opostos? Vou pensar aqui no y, porque um já é negativo e o outro já é positivo. Então, eu só precisaria que aqui embaixo fosse 3 positivo. Números opostos são números que têm o mesmo módulo. E aí, eles vão ter sinais diferentes. Então, vai ser 3 menos 3, 5 menos 5, e assim vai. Para aparecer esse 3 aqui na frente, eu preciso pegar a equação de baixo e multiplicar por 3. Então, vai ficar assim, 2x menos 3y igual a menos 5, porque a primeira eu não fiz nada. Agora, a segunda, eu estou multiplicando ela toda por 3. Então, vai ficar x vezes 3, 3x, y vezes 3, 3y, 5 vezes 3, 15. Agora eu vou somar. O que a gente vai obter? 2x mais 3x, 5x. Menos 3y com mais 3y dá 0. Então, bota aqui o sinal de igual. Menos 5 mais 15 dá 10. Esse 5 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Afinal, agora a gente tem uma equação do primeiro grau. O x, então, é 2. Agora que eu sei que o valor do x é 2, eu vou em uma das equações e substituo o x por 2. Vou usar a de baixo, que acredito eu seja a mais simples. Então, no lugar do x eu vou colocar o 2, vai ficar 2 mais y igual a 5. O y, então, para a gente deixar ele sozinho, passa esse 2 para o outro lado diminuindo, vai ficar 5 menos 2. O y, então, é 3. Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado. Primeiro x, então 2, depois o y, que é o 3, tá? Segunda equaçãozinha aqui é o caso mais simples que a gente tem nesse sistema, né? Não na equação. Nesse sistema de equaçãozinha aqui é o caso mais simples, por quê? Porque a gente já tem números opostos. Olha só, o y e menos y são opostos. Aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Então, basta eu somar direto. Então, quando eu somar aqui, 4 com 7 dá 11x. O y vai se anular, boto o sinal de igual, 4 mais 7 dá 11. Passo o 11 que está multiplicando o x dividindo, vai ficar 11 dividido por 11 que dá 1. Então, chegamos à conclusão que o x é 1. E quanto que é o y? Vai em qualquer uma das equações e substitui.
vou usar a segunda novamente, tá? Mas fica a critério, qualquer uma tu pode usar. Então, 7x mais y é igual a 7. No lugar do x eu vou botar 1, então vai ficar 7 vezes 1 mais y é igual a 7. 7 vezes 1 é 7, mais y igual a 7. Esse 7 vai para o outro lado diminuindo, vai ficar 7 menos 7, que dá 0. Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado x, que é 1, y, que é 0. E por último, o caso que a gente tem aí mais trabalhosinho é quando, se eu multiplicar a equação aqui de baixo, tá, eu posso multiplicar por menos 3, não posso? Se eu multiplicar aqui por menos 3, eu vou ter menos 3x com mais 3x. Então, ok. Mas como a gente veio eliminando o y, eu vou fingir que não existia essa possibilidade e que a gente quer eliminar o y. 5, tem como eu multiplicar por um número natural para virar 2? Não. Tem um número natural para eu multiplicar o 2 para virar 5? Não também. E aqui, ó, os sinais são iguais, eu preciso que um seja positivo e o outro seja negativo. Então, o que a gente faz? Pega a primeira e a segunda equação e multiplica por um número. Que número é esse? Pelos números que aparecem aqui na frente. A primeira apareceu 5, então a de baixo eu vou multiplicar por 5. A segunda apareceu 2, então a primeira eu vou multiplicar o 2. No caso, a gente só troca a ordem, tá bom? Como eu quero que apareça um negativo, eu vou colocar um negativo em uma delas. Vou colocar nessa daqui de baixo, tá? Pode ser em qualquer uma, vai dar a mesma coisa. Multiplicando, então, a primeira por 2. Então, eu vou pegar o 3x e multiplicar por 2. Vai dar 6x mais 5y vezes 2 dá 10y. 14 vezes 2 dá 28. Agora aqui, multiplicando por menos 5. X vezes menos 5 dá menos 5x. Mais 2 vezes menos 5 dá menos 10y. E 6 vezes menos 5 dá menos 30. Faz o jogo de sinal e multiplica só o número, né? 6 vezes 5 dá 30. Menos com mais dá menos. Aqui, 2 vezes 5 dá 10. Menos com mais dá menos. Bom, agora a gente vai lá e soma. O que a gente vai obter? 6x mais o menos 5x vai dar só x. 10x mais o menos 10x vai dar 0. Bota o sinal de igual. 28 mais o menos 30 dá menos 2. Quando eu falo mais o menos, fica assim, mais menos 30. Mais com menos é menos. Então, a gente acaba fazendo uma conta de subtração, tá bom? Aí, então, temos que o x é menos 2. Vou escolher a equação de baixo, que novamente eu acho mais simples. Então, x mais 2y é igual a 6. No lugar do x eu vou botar o menos 2. Mais 2y é igual a 6. Passo esse menos 2 somando. Vai ficar aqui 2y é igual a 6 mais 2. 2y então é 8. Passo o 2 que está multiplicando o y dividindo. Vai ficar 4. Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado menos 2, que é o x, e o y, que é 4.